Tíndaro Silvano é ator, bailarino, coreógrafo, diretor, mestre de balé e conselheiro artístico-cultural. Coreografou e dançou em várias companhias do mundo, como, por exemplo, a Companhia de Dança do Palácio das Artes, Sua Casa na Dança, o Balé Gulbenkian em Lisboa, o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Balé Castro Alves na Bahia, entre outras. Sua personalidade carismática, inquieta, rigorosa e sensível cria relações de amizade e cumplicidade por onde passa. Eu nasci numa cidade chamada Luz, no interior de Minas. E os dois, já com seus 40 e poucos anos, meu pai e minha mãe, saem desse interior de Minas e nos levam para a capital com 6 filhos, na década de 60. Meu pai era funcionário público federal, minha mãe estadual, e nós morávamos no bairro Floresta, que é um bairro de classe média, em Belo Horizonte, mas muito efervescente, onde saíram muitos artistas. Eu era acostumado com música. Meu pai era uma verdadeira antologia de música popular brasileira e minha mãe cantava divinamente bem. Cantava não somente música popular, como música clássica também. Meus avós, meus bisavós, todos já eram ligados à arte de alguma maneira. A minha primeira lembrança de dança sou eu pequeno, menino, dançando com as minhas irmãs. Então a gente tinha assim, saraus em casa. A dança codificada, o balé, eu só fui conhecer com 18 anos. Eu nunca tinha assistido um balé na minha vida, até essa idade. Eu fazia teatro em Belo Horizonte. E eu comecei com o teatro infantil quando eu tinha 15 anos. Quando ali pelos 16, 17, eu comecei a fazer teatro profissional. Até que um dia o Ronaldo Brandão falou assim: você precisa de fazer umas aulas de dança porque a próxima produção vai ser um musical. Eu fui orientado a procurar o professor Carlos Leite no Palácio das Artes. Fui morrendo de vergonha, cheguei e conversei com ele, mas eu logo ao ver o professor Palácio das Artes, onde era a escola, eu vi que se tratava de uma coisa muito especial. E no balé eu consegui olhar aquele mundo, sabe, de disciplina, de rigidez, de rigor, de estética muito definida. Então eu logo comecei a me dedicar mais e percebi, é isso que eu quero, é essa vibe. Aí eu fui me distanciando do teatro. O professor Carlos Leite deve ter visto alguma coisa interessante em mim, porque com 6 meses de aulas, eu já estava contratado para a Companhia do Palácio das Artes. Ou seja, estava feliz, muito feliz. Me encontrei. O Palácio das Artes é um teatro muito bem equipado. Ele foi inaugurado na década de 70, tem uma sala muito adequada para dança. E então muitas companhias nacionais e estrangeiras começaram a vir ali. E eu comecei a ver aquilo e detalhe, como eu trabalhava no Palácio das Artes, eu também podia assistir aulas, ensaios. Então muitas coisas que o professor falava com a gente, ele cobrava, eu conseguia ver numa outra aula de um outro professor em corpos de outros bailarinos.
naquela época, quando não existia VHS, não existia DVD, a gente tinha um projetor de 16 milímetros e eu comecei a desenvolver uma pequena atividade lá na própria sala do Centro de Documentação, onde a gente entrava em contato com a Aliança Francesa, com o Conselho Britânico, com o Goethe, com o Consulado Americano. E aí eles emprestavam filmes em 16 milímetros. Na maioria dos bailarinos, eles assistiam ali, voltavam para a aula e ficava por isso mesmo. O Tindro voltava lá no Centro de Documentação e, quando ele pedia para ver de novo, e a gente recebia muito material e tal. Foi um contato que ele teve na hora que ele está entrando no corpo de baile, que ele está começando a participar de espetáculos e tal, de conhecer o que estava sendo feito no mundo, né? Fiquei até 1978, início. Quando vim fazer um curso de férias aqui em São Paulo, no estágio, em uma dessas aulas aparece o Hugo Della Valle, que já estava assumindo a direção do Teatro Guaíra. Já era diretor. E o Hugo me viu e me convidou para trabalhar no Guaíra. Eu fui, pedi demissão do Palácio das Artes. Passado um tempo, menos de 6 meses, para ser exato, a direção do Palácio das Artes convida o Hugo Della Valle para ser diretor lá em Belo Horizonte. O Hugo vai e me chama. Eu fui para Belo Horizonte. Foi um momento maravilhoso. O Hugo montou um primeiro programa que era uma coisa lindíssima. Ele montou as estações do Glazunov e montou também o Jeu de Cartes, de Stravinsky, onde eu tive a possibilidade de fazer o Coringa, que era um papel lindo, muito teatral, mas também de muita técnica, muito fôlego. Era um personagem que exigia muita forma física. Graças a esse personagem, eu fui visto na época pela Isabel Santa Rosa, que era a mestre de balé da Gulbenkian. E a Isabel e o Carlos Trincheiras chegaram para mim e falaram: você não gostaria de fazer um estágio na Gulbenkian? Eu ganhei uma bolsa para ir estudar fora. Eu falei: é agora ou nunca. Então, o que aconteceu? Eu já estava no meu 7º período na Faculdade de Letras e eu tranquei a matrícula, fui para a Europa, a princípio para ficar 3 meses, acabei ficando 2 anos. Eu fui para Londres, fui para Paris e passando por Portugal para agradecer pela bolsa que tinha me ajudado tanto, eu passei para agradecer e o diretor era o Jorge Salavisa. E ele, no mesmo dia que ele me viu, ele me perguntou se eu gostaria de fazer parte da companhia. Eu fiquei em Portugal. Fiquei 1 temporada e meia, onde eu tive uma outra perspectiva a respeito da dança. A companhia dançava um repertório muito arrojado, a gente dançou obras não somente dos coreógrafos portugueses, como o Vasco Vellencamp, o Carlos Trincheiras, a Olga Rores, mas a companhia dançava Lars Lubovitch, dançava Christopher Bruce, dançava Iri Killian, Hans van Manen. Então foi a minha primeira lufada de dança contemporânea europeia, foi aí. A minha vida era dentro da Gulbenkian, eu ficava lá o dia inteiro, de manhã até de noite. Então, assim, acabava os meus ensaios, eu tomava um banho e voltava para as salas. E outra, ia para a escola. Eu fazia aulas na Gulbenkian, 2, 3 aulas ao final do dia. E foi, assim, um momento muito intenso. Era uma época, 1980, a época da abertura do Figueiredo, só se falava em voltar para o Brasil. Eu voltei, fiquei alguns meses no Palácio das Artes, peguei uma quebra de direção, saiu o Hugo Della Valle, que tinha feito um trabalho lindo, entrou outro diretor, que se chamava Eduardo Helling, e que montou depois um programa. Eu fiquei uns 6 meses, foi quando teve a turnê que o Baryshnikov, no auge, 1980, veio fazer uma turnê de 2 meses no Brasil, trazendo a bailarina Sandra Rodrigues, que era uma estrela, uma venezuelana, linda, bela, que fazia 3 aulas por dia. E nós fizemos uma turnê em várias capitais do Brasil. E, quando chegamos em Belo Horizonte, houve uma decisão de cortar a companhia pela metade. Foi numa dessas que eu saí.
vim fazer audição no Municipal do Rio, no Municipal de São Paulo. Naquela época, entrei para as duas companhias, mas preferi ficar no Municipal do Rio. Assumia naquele ano, 1981, a Dalal Ascar, com grandes projetos. Me lembro que seu primeiro solo, assim, de destaque, foi quando ele foi escolhido para fazer o papel de Alain no La Fille Malgardée, do Frederick Ashton, que foi a primeira vez montada no Brasil. E foi aí que nós descobrimos o seu talento artístico teatral. Além de ser um bom bailarino, o Tíndaro tinha qualidades de ator de teatro que muito ajudaram na sua carreira. A gente fazia, assim, uma temporada de 25 Copélias, 35 Romeu e Julietas, montados pela Márcia, pelo Rick e pela remontadora do Stuttgart. 35 Giseles, do Peter Wright, remontada pelas professoras e remontadoras do Royal Ballet. E por aí vai. Os balés eram todos nesse nível. Os artistas convidados, os que faziam aula com a gente, os nossos Albrechts, os nossos Giseles, as nossas Svanildas, tinham as estrelas brasileiras, sim, mas também era tudo Natália Makarova, Yoko Morishita, Sandra Rodrigues, Fernando Burrones. Era time da pesada. I knew Tyndaro first, I believe, in 1981, when I came to the Teatro Municipal to guest teach and also to help stage Peter Wright's Giselle. He was newly in the corps de ballet, and so he was just a peasant in Act One, but very noticeable for his energy, his enthusiasm. Devido ao meu começo ter sido teatro, eu sempre falo assim, eu acho que eu devia ser tão bom ator que eu enganava como bailarino. Eu, na verdade, sempre fui mais ator do que bailarino, eu era muito ligado nisso. Os meus diretores já viam em mim essa possibilidade de papéis de interpretação de caráter. Então eu sempre ganhava um papel assim, fosse de, sei lá, Sancho Panza, de coroinha, de padre, de capelão. Assim, eu sempre fiz personagens de caráter, já estou nos meus 60 e poucos, ainda sou convidado para fazer, espero ainda fazer um tempinho, ainda tenho preparo físico para aguentar alguns desafios. Eu saí em 1985 do Teatro Municipal do Rio, fiz uma viagem onde eu fiquei 6 meses fora do Brasil. Eu não sabia o que eu queria, a verdade é essa. Fui para a Europa a princípio para fazer audições, já logo percebi que não era nada daquilo. Aí eu tenho uma amiga que morava na Suécia. E eu fui para lá e lá nós ficamos 3 meses, fiquei 3 meses na casa dela. E todos os dias nós íamos para Copenhague, onde eu ia fazer aula. Aí fiz uma viagem maluca, que eu comprei uma passagem, fui para a Rússia, da Rússia eu fui para Cuba, de Cuba eu fui para Lima, e de Lima até Belo Horizonte eu vim por terra. E eu fui me convencendo, cada vez me despindo. Eu uso essa imagem assim, e é muito clara para mim. Cada vez mais eu fui tirando essa roupa do bailarino e entrando nesse universo do lado de lá. Eu fiquei trabalhando como assistente do Grupo Cisne Negro, que foi muito bom, foi uma escola para mim, e me dediquei a dar aulas
e a ensaiar os balés, a princípio de outros coreógrafos, e depois eu comecei a fazer algumas peças coreográficas para eles também. Foi um prazer trabalhar com ele e eu sempre tive por direção alavancar novos coreógrafos. E eu falei, não, esse menino tem talento, vamos começar a experimentar e vamos começar a alavancar. Isso fazia 2 anos que eu estava trabalhando com Cisne Negro. Eu estava muito feliz, fomos para Nova York. Em Nova York, eu tinha a missão de conversar com o coreógrafo Eléo Pomare. Ele tinha sido indicado para coreografar uma obra para o Palácio das Artes. Isso foi em 1988. Bom, então, através do Eléo Pomare, eu me desliguei da companhia e fui direto para o Palácio das Artes. Eu voltei para o Brasil, trabalhei com o Eléo Pomare, depois eu fui ensaiador dele, fizemos uma turnê pelo Nordeste, houve uma crise na companhia, houve uma grande debandada de bailarinos, e aí eu assumi a direção, assim, a princípio também para ficar pouco tempo, e fiquei 10 anos. E eu me vi com uma companhia de 10 bailarinos na mão. O superintendente, na época, me chamou e falou, olha, você tem uma companhia nas suas mãos e eu quero que você faça dessa companhia a melhor do Brasil. E daí eu consegui convencer a direção que precisávamos contratar mais algumas pessoas e nós montamos um programa que foi exatamente uma coreografia do Arrieta que ele tinha começado a montar na gestão anterior. E isso foi o primeiro trabalho com esse conjunto de bailarinos que se consolidou com os anos a ser uma companhia forte. Uma lembrança que eu tenho muito do Tíndaro é ele assistindo aos meus ensaios. Então, me lembro muito ele o entusiasmo e a cumplicidade com que ele assistia, né, ao que se estava montando, o que for, né? E ele já, de alguma maneira, o trabalho dele, a aula dele, todo o conhecimento dele estava imprimindo na companhia uma personalidade, né? Que isso também é extremamente importante. Eu tive 2 pessoas que foram muito importantes ao meu lado, que foram a Patrícia Velar e a Lídia Delpitia. Eu dei muitas aulas e trabalhei e convidava muitos professores. Eu tive a presença da Bettina Bellomo quase que constantemente e uma professora que ajudou muito na parte técnica dos bailarinos. Nós formamos uma equipe técnica de dança muito boa, de assistente, de professores e de bailarinos. E eu, como coreógrafo, fui me sentindo cada vez mais desafiado e cada vez mais com possibilidade de sofisticar mais o meu repertório, o meu vocabulário de dança. E me orgulho muito das obras que ali criei. Fiz aproximadamente uns 15 trabalhos, e trabalhos de noite inteira, trabalhos menores, enfim. Então, eu sou muito orgulhoso. E foi uma época muito boa, a companhia cresceu muito, nós inclusive ganhamos muitos prêmios, não só em Minas, mas ganhamos a PCA, a gente tinha muitos convites naquela época. Abrimos durante 6 ou 7 anos consecutivamente os festivais
que eram os dois grandes festivais da época, que era de Joinville e era o Festival do Triângulo, que era em Minas Gerais. Eu sempre me senti muito acolhido pela instituição do Palácio das Artes, porque sempre foi muito claro que eu era cria. Por mais que eu tenha batido asas para diversos lugares do Brasil e do mundo, eu sempre fui meio que cria dali. Mi encuentro con Tíndaro Silvano se remonta a varias décadas pasadas en Belo Horizonte y tengo una fuerte impresión de él como un motor, promotor, creador, entusiasta de la profesión. Una luminosa energía positiva emanan de su obra y de su personalidad. Durante su gestión como coreógrafo residente en la compañía de danza do Palácio das Artes, fui convidado para remontar una producción. Tíndaro mantuvo siempre una posición de apoyo que ha sido altamente benéfica para colegas, profesionales, estudiantes y colaboradores. Sin duda, estas características fueron desarrollándose en los roles de la divulgación y la promoción de la danza en su país y en el exterior como gestor o director. Una mentalidad abierta es imprescindible para asumir esas responsabilidades eficientemente. O Tíndaro é maravilhoso trabalhar porque o Tíndaro ele propõe uma coisa que eu acho fundamental em arte, que é troca. Existe um diálogo, às vezes em vários momentos são questões muito antagônicas do ponto de vista formal, mas que com a generosidade que ele tem e com a possibilidade de abertura e de conversa, a gente sempre consegue chegar, andar em paralelo e chegar naquele resultado que deveria ser, né? Então, assim, eu respeito muito o Tíndaro exatamente por isso, assim. Ele ouve muito e ele sempre joga a favor. O diretor é um papel muito difícil. Diretor de companhia, de dança. Especialmente no Brasil. Ele é responsável por um pensamento estético, ideológico. Ele é um aglutinador de ideias. Ele precisa ter um conhecimento muito amplo, muito vasto do que está acontecendo naquele momento, fora e dentro da sua companhia. Ele tem que ter esse olhar, o mundo, o que está querendo, o mundo, o que está dizendo, e o que esses bailarinos estão precisando. O que eu posso fazer para incentivar essa companhia a continuar viva, pulsante, latente e interessante, e que interesse aos olhos de quem está lá fora. Mas, como eu disse, chegou uma hora em que eu precisei de me ausentar, e aí eu pedi minha demissão, e foi uma época que eu comecei a atender teatros outros, tais como o Castro Alves, onde eu criei várias obras, o Teatro Guaíra, também criei várias obras, o Grupo Cisne Negro, era uma época, década de 90, início dos anos 2000, que tinha muitos grupos no Brasil. Grupos porque foi a época onde houve uma lei de incentivo que depois se transformou na Lei Rouanet. Então, assim, e isso possibilitou a criação de muitos grupos que eu diria profissionais. E todos nós sentimos uma revolução
com um evento que aconteceu na década de 80, que teve por gênese a cidade de Belo Horizonte, que foi o Carlton Dance. O Carlton Dance trouxe companhias de primeiríssimo nível internacionais que dançavam durante uma semana, 2 semanas, não me lembro bem, programas onde eles mesclavam companhias brasileiras e companhias estrangeiras, companhias boas. A Compasso, que esse ano de 2018 faz 40 anos, é uma escola que eu tenho uma grande presença porque eu era bailarino e as 2 diretoras na época, que era a Vitória Alvim e a Lúcia Vieira, eram minhas colegas de corpo de baile do Palácio das Artes. E quando elas abriram a escola, logo de início eu passei a ser chamado para dançar como bailarino convidado. Depois eu saí de Belo Horizonte, vim morar em São Paulo, fui morar no Rio e tudo, mas eu sempre era presente. Na escola eu vinha, dava curso de férias, sempre me interessava. Aí quando houve aquele boom do Carlton Dance, quando foram criados aqueles grupos, aqueles vários grupos no Brasil, né? E então a Compasso entrou nessa onda. E nessa época eu fui convidado a ser diretor artístico da companhia. Então eu simultaneamente dirigia a Companhia do Palácio das Artes e a Companhia da Compasso, e também para eles fiz várias obras também coreográficas, né? E dava aulas, e isso durou uns 3 ou 4 anos, não muito mais que isso, porque logo eles mudaram um pouco o pensamento. No caso, ali houve a intenção da direção da escola, da Compasso, a investir mais na escola, e foi o que aconteceu. Hoje em dia a escola está aí, viva, a escola está bem, está pulsante, e eu continuo com eles. Ao longo desses anos todos, eu continuo, tenho minhas turmas na escola que eu sou muito orgulhoso de ter. Você me perguntou sobre o balé jovem. Aí eu recebi um telefonema na época da Patrícia Velar, ela era diretora dos corpos artísticos, juntamente com a Lúcia Camargo, que era a presidente da fundação, e elas vislumbraram a hipótese de criar uma companhia jovem, e ambas me disseram que se eu topasse, que elas peitariam esse projeto. Foi um momento político muito bom, porque havia um grande interesse do governo do Estado, da Secretaria de Cultura e da presidência, que era a Lúcia Camargo, uma pessoa, na época, que estava querendo fazer muitas coisas dentro do teatro, de abrir vários corpos onde a tônica seria o protagonismo juvenil. Nós conseguimos fazer uma companhia nos moldes de uma companhia profissional. Foi crescendo, convidamos outros coreógrafos, o próprio coreógrafo holandês, Adriano Lutijn, ele ofereceu essa obra dele chamada Jungo, que é uma obra linda, que ele criou sobre música de Chopin, e, enfim, é uma obra que eles regularmente ainda dançam. A companhia ainda está viva, apesar de todos os percalços passados 12 anos, né? Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Tíndaro com várias coreografias e tive a oportunidade de vê-lo criando, né? E eu falava que eu era a esposa espiritual dele, porque eu tinha que entender aquela criatura o tempo inteiro. Mas ele sempre, assim, muito estudioso e muito antenado no que está acontecendo no mundo.
ele não ficava só na intuição, ele ficava no estudo e numa vontade enorme de acertar em cada detalhe e de trazer a cada bailarino o que ele poderia dar de melhor. Mas ele tinha intuitivamente esse trabalho de lidar com o bailarino e de trazer, puxar do bailarino o que ele tivesse de melhor, não para só a companhia e a arte em si, mas para o interior daquela própria pessoa. E esse mergulho dele na arte como um todo, porque ele nunca trabalhava a coreografia, mas a luz, o cenário, dava pitaco em tudo, a gente tinha que amarrar ele de vez em quando, né? Mas sempre muito atento e ligado em todas as vertentes, uma coisa que eu acho que ele tem a arte como um todo dele. Junto a essa companhia, eu fiquei 3 anos na direção e voltei para o Palácio das Artes já como professor, coreógrafo, às vezes fazendo alguma performance em ópera, algum papel especial. Mas eu entrei e saí do Palácio das Artes quase que uma dezena de vezes, como assistente, como professor, como ensaiador, como diretor, como coreógrafo, vários trabalhos como coreógrafo freelance, como diretor do Balé Jovem. Depois eu saí do Balé Jovem, voltei como coreógrafo, fui assistente de coreógrafos internacionais para o caso de fazer tradução. Então, assim, minha ligação é muito forte com aquela instituição. Eu sempre fui muito ligado na parte do ensino, na metodologia, na didática. Então, assim, quando eu resolvi coreografar, eu vi que eu precisava também de treinar pessoas para falar o que eu queria. Mas tudo mudou. Quando eu tive aquele meu momento que eu parei de dançar, fui para a Europa para ver possibilidades de ensino. Eu fui ver um pouco de escola na Dinamarca, um pouco de escola na Inglaterra, depois eu fui para os Estados Unidos e ver o tipo de saber como é que eles abordavam técnica lá, e eu sempre fui muito ligado. Como professor, a aula dele sempre foi uma coisa que era atual, não é aquela aula acadêmica, engessada, ele sempre trazia novidades e coisas que fizessem a gente pensar muito. A aula diária do bailarino, seja ele um aluno, seja ele uma estrela top dos tops, ele tem que fazer aula todos os dias, porque ele tem que se superar. O nosso papel de professor é provocá-los em busca dessa superação, dessa artisticidade, dessa compreensão musical, dessa compreensão espacial, desse amor. Essa é uma palavra que eu não gosto de ficar usando demais também não, mas ela compreende um monte de coisa. Esse amor pelo fazer artístico, que é tão importante, né? We last met about 4 years ago, I think it was, in Piracicaba at a big festival of dance, which was for pre-professional young dancers. It was a wonderful event with many different teachers, and I was able to really observe how much respect Tindaro had from his students, and deservedly so, because he gave them so much.
Coreografar é uma maneira da gente manifestar um pensamento, na minha opinião, né? Um pensamento que muitas vezes você não sabe nem o que você quer falar, mas tem uma coisa te incomodando, ou tem uma coisa te inspirando. Não existe uma fórmula. Você pode se inspirar numa música, ela vem dessa música, ela vem de um rosto, ela vem de um quadro que você fica muito impressionado, ela vem de uma frase de um livro que você leu e você faz, isso aqui dá um balé. Então, assim, é uma coisa muito subjetiva, né? Aquilo te coloca num plano emocional que pode ser alegre, pode ser triste, pode ser jocoso, pode ser, enfim, pode não ser nada. Você tem que criar um código de movimento para aquilo. Eu acho que quando uma pessoa resolve coreografar, ela quer bater um papo com aquela pessoa que ela admira. Por exemplo, na minha geração, todos nós, eu incluo todos sem exceção, todos queriam bater um papinho com Quilha. Eu, quando comecei, eu tinha vontade de falar uma língua que fosse uma coisa na linha do Oscar Arraes, na linha do Arrieta, na linha do Vasco Vellencamp. Eu, pessoalmente, já vi muitas obras na minha carreira, muitas obras de muitos coreógrafos. E raramente sou capaz de me lembrar de uma obra do Tinder ou uma obra que eu não vou mais nunca esquecer. O Impromptu do Tinder é uma obra lindíssima, é uma obra marcante, é uma obra que a mim me disse muito, me inspirou e me fascinou quando a vi pela primeira vez com o Cisne Negro. É um artista que consegue trazer-nos o mundo e as linguagens internacionais, ao mesmo tempo revelando uma personalidade bem brasileira. Bem, eu tive o grande prazer de ter Tíndaro Silvano como coreógrafo convidado na minha companhia do Balé de Hagen, na Alemanha. Tíndaro dividiu uma noite com outros 2 coreógrafos brasileiros e essa noite foi de um grande sucesso. Eu sou da opinião que Tíndaro Silvano descobriu e conseguiu desenvolver a sua linha coreográfica baseada no vocabulário clássico, uma dança contemporânea muito, muito forte e uma característica sempre dele, que é o que ele é também até como pessoa, o humor. Eu acho que isso contribui muito para um trabalho coreográfico. O ato de você abrir a cortina é muito, muito compensador. Quando abre a cortina e vem ali um produto de uma coisa que você pensou. Quem vislumbra o espetáculo é o coreógrafo. É a gente que tem aquela ideia, tal música assim, com tal roupa, descalço, a de bota, a de ponta, entendeu? De meia, sem meia, de malha, nu, todo vestido dentro de um cubo, só aparecendo o olho, não aparecendo nada, só os dedos. Quem vislumbra isso é o coreógrafo. Na verdade, a arte é uma coisa que esteve sempre presente em minha vida, desde que eu me entendo por gente. Eu tenho no sangue, eu cultivei, é a matéria com a qual eu vivo. Eu saio daqui, imediatamente vou buscar uma coisa de arte, eu vou buscar ou o nome de um filme, ou eu vou na televisão procurar um canal que passe alguma coisa de arte. Eu tento, é meu alimento, a arte para mim é o alimento. E tive a sorte de encontrar pessoas que me trouxeram coisas muito especiais, que eu valorizo muito. Todo esse passado
toda essa vivência, eu vivi aquilo no tempo presente com grande intensidade e isso tudo ficou muito gravado em mim, na minha alma, no meu corpo e no meu jeito de ser. E o que eu tento fazer hoje em dia é digerir tudo isso e passar para as gerações futuras. Eu acho que é um cara que leva muita informação, mas não só da informação intelectual, e sim da informação de quem tem a experiência, do saber, digamos. Nós temos essa manifestação do espírito. A gente dialoga, a arte é para dialogar espírito com espírito. Então eu acho que a gente vai muito além, a coisa da dança vai muito além do gesto, vai muito além do movimento, vai muito além só da beleza, da estética, de preencher o espaço com jogos de movimentos. Eu acho que ela vai num encontro de alma com alma.